Descartar o velho homem e renascer. O propósito de uma obra como O Caminho Infinito é morrer para o velho homem e renascer do Espírito. Não renascer parcialmente, mas renascer totalmente, adquirindo uma consciência totalmente nova, uma mente totalmente nova, aquela mente que também estava em Cristo Jesus. Pessoal, para podermos ter uma visão mais real e profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual ou despertar espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, dentro desses assuntos, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, o que você quer dizer quando diz que somos apenas memórias? Ô Gilson, em todas essas falas que nós temos feito aqui, nós estamos investigando com você exatamente isso. Essa ideia, essa crença, essa sugestão dada pelo pensamento, presente em cada um de nós. Eu me refiro a esta sugestão de uma pessoa presente. A presença dessa sugestão, dessa ideia, desse pensamento, é a memória. A presença da pessoa é a presença da memória. Portanto, a relação entre a pessoa e a memória é algo central para compreender. O eu é a presença do sofrimento psicológico. Em todos os nossos conflitos humanos, temos a presença desse eu. E aquilo que nós chamamos de pessoa é, em grande parte, aquilo que reconhecemos nele ou nela como uma pessoa, assim como em nós mesmos, é, em grande parte, a presença desse movimento de memória. Essa é a presença do eu. Portanto, a pessoa, como resultado da memória, é o eu. E esse eu, curiosamente, não é uma entidade fixa. É a presença desse movimento de lembranças, de recordações, de experiências passadas. O que nós chamamos de identidade pessoal, de consciência pessoal, é algo construído por experiências passadas, por recordações de coisas que aconteceram. É a presença de traumas, de prazeres, de conhecimentos adquiridos. Tudo isso é parte da memória. Assim são as nossas crenças. E basicamente esta imagem que nós fazemos de nós mesmos, esta autoimagem. Portanto, nós somos construídos de opiniões, de memórias, de condicionamentos. Essa é a presença da pessoa. Ou seja, a pessoa é memória. Quando a memória funciona, quando ela se move, temos a presença do eu. Quando, por exemplo, alguém diz, eu estou triste, ele se refere a uma lembrança, a uma memória, algo que lhe aconteceu. Ou quando diz, eu sou importante, ele está falando de uma imagem que ele tem sobre ele mesmo. Ou eu fracassei.
Ele está falando de uma ideia que ele tem de si próprio, não tendo alcançado o seu propósito, o seu objetivo. Quando, por exemplo, você diz eu sou americano ou eu sou brasileiro, isso é só uma ideia, uma imagem. Há sempre uma identificação baseada em lembranças, em experiências, em memórias acumuladas. Esta é a pessoa. Portanto, não existe nenhuma verdade na pessoa, a não ser a verdade construída pela memória, pelo pensamento. Assim, nós precisamos descobrir a verdade que aqui está presente, que não é a pessoa. Enquanto estivermos presos ao pensamento eu, com tudo que ele representa, observe que o meu é parte daquilo que ele tem. Aliás, quando usamos a expressão a minha casa ou o meu carro, colocamos a presença de uma identidade tendo alguma coisa. Mas o que essa identidade de fato tem? Uma lembrança? A memória de um carro que essa identidade diz que é dela? Observe como é interessante essa ilusão de possuir, essa ilusão de controlar. O que é que de fato você possui? O que é que de fato você controla? Quem é você? Essa é a vida do eu. Essa é a vida do ego. Os diversos problemas que nós temos na vida, temos na pessoa que nós somos. Mas a pessoa que nós somos é basicamente o passado. Livres do passado, estamos livres dos problemas. Olhe para si mesmo. Você não tem nenhum problema no futuro, a não ser aquele que o pensamento que vem do passado pode lhe dizer sobre ele. Então surge o problema porque surge o futuro. Mas o futuro é somente o pensamento que vem do passado. Você não tem nenhum problema no passado, porque não existe tal coisa como o passado, porque é algo que já foi, que aqui está presente apenas como uma lembrança. Mas quando você se situa na memória, coloca aí uma identidade, que é o eu, surge a culpa, o remorso, o arrependimento. Surge o medo de ser descoberta, de algo que você fez de errado, ou que acredita ter feito de errado. O que envolve também aqui a presença do futuro. Portanto, é assim que estamos norteando nossas vidas. Nesta ideia do eu. Nesta pessoa que acreditamos ser. Acreditamos porque o pensamento nos dá a sugestão de uma identidade para acreditar nisso. Mas sem a presença da memória, quem é você? Sem a presença da recordação desta sua história, aonde você está? Aonde está o medo? Aonde está a culpa? Aonde está o passado? Aonde está o futuro? Portanto, não existe tal coisa como o tempo sem a memória. O pensamento, que é memória, é a base do tempo. Esse tempo, que é pensamento, que é memória, é a base do eu, desse mim, desta pessoa. É por isso que nós temos insistido aqui muito, em todas essas falas, de que não existe alguém presente. Temos a vida.
Não temos você, temos a vida. Sendo você a realidade da vida, ok, mas sendo você uma memória que o pensamento diz que é você, estamos diante de uma ilusão, de uma crença, estamos diante de uma imaginação. Portanto, será possível a vida, sendo ela real, sendo ela verdadeira, sendo ela aquilo que aqui está acontecendo nesse instante, sem o passado, sem o futuro, e, portanto, sem o modelo do pensamento psicológico? Porque esse é o ponto. Não se trata de transformar o pensamento em um problema. O pensamento não é o problema. A memória não é o problema. Nós precisamos da memória para falar um idioma, para trabalhar em uma profissão. Precisamos da memória para comunicarmos uma lembrança. Mas que importância isso tem do ponto de vista psicológico? É aqui que o pensamento se torna uma pedra de tropeço. O pensamento é algo muito útil, prático, mas se torna um problema quando ele é psicológico. Não é quando ele é uma lembrança dos fatos, e sim quando é uma lembrança psicológica do que ocorreu. Se eu estou triste com você, é pelo que você fez contra mim? Por algo que você me causou no passado? Se eu gosto de você, é em razão de boas lembranças de prazer que você tem me proporcionado. Assim, nós estamos vivendo na memória psicológica, sustentando a pessoa que nós somos. Como estamos lidando com uma ilusão, que é a presença do modelo psicológico desse eu, nós sempre teremos problemas, conflitos, sofrimentos. Aqui o nosso convite é descobrir a vida livre do eu, livre da pessoa, livre do passado. É quando nos deparamos com a verdade do momento. É quando nos deparamos com ele ou ela, sem a ideia dele ou dela. É quando as nossas relações são relações reais, verdadeiras. Então pode florescer dentro dessas relações a presença do amor, da paz, da verdade, da real inteligência. Nós não temos inteligência real quando nossas relações são relações que se assentam, se baseiam em estruturas de memórias, de lembranças, de recordações, quando estas relações são relações a nível psicológico. Porque são relações entre imagens, entre representações do que eu acredito, do que você acredita. Assim não estamos lidando com a verdade, estamos lidando com a imaginação. Então não há espaço para a verdade, não há espaço para o amor. A vida divina é a vida em Deus. Essa vida é a vida sem o eu, sem esta imagem, sem esse modelo de ser alguém. Uma vida livre do ego é a real vida divina. Uma vida no ego é a artificial vida do pensamento.
que é a vida que nós conhecemos. Toda ela dentro da memória, da estrutura do tempo, do pensamento. Portanto, nós estamos entre o passado e o futuro, na ideia de que aqui estamos presentes, sendo alguém. Então, aqui estamos presentes, sendo alguém, entre o que foi e o que será. Essa é uma grande ilusão. Uma terrível ilusão. Uma amedrontadora ilusão. A ciência de ser é a ciência de Deus. Nesta ciência há bem-aventurança, felicidade, alegria, liberdade. E isso está presente quando não há mais a memória psicológica, o tempo psicológico, quando não há mais esta ilusão da pessoa. Então é nisso que estamos aqui trabalhando. É exatamente nisto que estamos colocando nossa mente, o nosso coração, para compreender, para investigar, para aprofundar. A verdade de ser está nesse despertar, nesta visão real da vida, sem o eu, sem o ego, sem esta psicológica memória, sem esta pessoa. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal. Inclusive, esse é um dos benefícios que os membros têm, que é ter prioridade na resposta das perguntas, e inclusive algumas delas a gente trazendo aqui para os vídeos. Além de outros benefícios exclusivos, como vídeos só para membros, shorts só para membros. E esses vídeos para membros são vídeos especiais, porque são vídeos gravados em encontros presenciais com o Mestre Gualberto. Para se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe, e você já tem acesso a esses conteúdos exclusivos. Bom, mestre, a pergunta deste membro é a seguinte: mestre, você costuma dizer que o cérebro criou um falso centro. O que exatamente isso significa? Sim, Gilson, esse cérebro, ele carrega esse centro falso. Porque esta memória, esta lembrança, é a base desse centro ilusório, que é o eu. Isso está nesta própria estrutura cerebral, nas células do próprio cérebro. Observe que as suas lembranças estão nas células cerebrais. Os registros de lugares, pessoas, situações, acontecimentos, ocorrências. Então, o cérebro, com base na memória, está sustentando esse centro, este falso centro, que é o eu. Observe que em qualquer lugar em que você se encontre, lá você será sempre a pessoa mais importante. Ou mais importante se sentindo especial para mais, ou mais importante se sentindo especial para menos. Ele sempre se sente especial. Portanto, onde quer que você esteja, lá você irá se sentir com baixa autoestima ou em alta autoestima. A presença do eu é a presença desse centro ilusório, desse centro falso, se sentindo especial, se sentindo mais importante. Quando você é elogiado, você se sente bem. Quando você é difamado ou maltratado, você se sente mal, aborrecido.
enraivecido, entristecido. Isso é algo que sempre toca nesta imagem que você tem sobre si mesma, sobre si mesmo. A lisonja ou a ofensa. Quando você diz estou magoado, esse é o centro falso. Quando você diz estou feliz, muito feliz, este é o centro falso. Esse centro se baseia em interpretações, em avaliações de experiências. Então, aquilo que está acontecendo, ele avalia para si mesmo como bom ou ruim, como agradável ou desagradável. Portanto, é assim que nós funcionamos psicologicamente, como pessoas, neste centro falso. Um centro que, volto a dizer, está presente em razão da memória psicológica, algo presente neste cérebro condicionado, nesse intelecto condicionado. Um trabalho direto de autoconhecimento, com a presença da meditação, é o fim desta psicológica condição, para a presença da realidade divina, para a presença da realidade de Deus. Isso não tem qualquer relação com o passado, nem com esse assim chamado futuro. É a ciência da verdade se revelando nesse instante, quando não há mais qualquer ilusão. Portanto, é isso que estamos trabalhando aqui com você. Ok? E para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma maneira simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Magazine Luiza ou na Shopee, antes de concluir a compra, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. E se você deseja se aprofundar nesse conteúdo, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros que existem nas modalidades online, presenciais e também retiros. E esses encontros são muito mais profundos e esclarecedores do que os vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha nesses encontros esse campo de presença que ele vive, que é um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona de maneira espontânea, sem nenhuma prática, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite. E já aproveita, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e se torne membro para ter acesso a esses vídeos exclusivos. E nos vemos no próximo vídeo.